Pessoal, bom dia, né? Vai estar sendo bom dia. Por mais que eu estou gravando a aula agora à noite. É o seguinte, eu não sei como estava sendo com os outros professores, mas até esse método que eu estou fazendo deu certo com as outras turmas. Mas se por acaso vocês acharem melhor, outra maneira, né, tiverem sugestões, eu vou agradecer, né? Agradeço novas sugestões aí. Por enquanto eu sempre gravo, né, as aulas assim, slides, e posto no YouTube. E do YouTube eu mando só o link para vocês no grupo, porque assim vocês não precisam baixar o vídeo, né, e tudo mais e ficar carregado o celular, né? E assim vocês assistem a aula qualquer hora e fazendo, né? Igual a gente tá em casa, né? Então dá para vocês assistirem a aula e ir anotando as coisas mais importantes e tudo mais, né? Então a gente vai começar com nutrição, a importância, né, da nutrição nos pacientes hospitalizados, né, que já estão internados, que já foram admitidos, que estão internados, né, na verdade no hospital, né. Então, o que é a terapia nutricional? Eu quero que vocês gravem bem isso, porque é a definição de tudo, né, do estado nutricional de qualquer paciente que vocês forem lidar, que vocês forem mexer, entendeu? Então, terapia nutricional, esse termo é básico, é lei, né, na nutrição, em paciente hospitalizado e também em paciente em recuperação e tudo mais, né? Então, o que é terapia nutricional? A terapia nutricional ela é definida como procedimentos terapêuticos para manutenção, ou seja, terapia nutricional é a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Ou nós vamos manter o estado nutricional dele, peso em relação a peso e altura, ou nós vamos recuperar o estado nutricional dele. Por exemplo, se chegar um paciente desnutrido, né? Então não é somente a minha função. Claro que a responsabilidade maior é da parte da nutrição, mas a equipe de enfermagem é mais participativa, né? Assim, também, como uma equipe, é um trabalho em equipe, vai estar junto com esse paciente e comigo, né? Então, a terapia nutricional, terapia nutricional é manter ou recuperar o estado nutricional do paciente. Então aí, né, sempre eu coloco essa figura porque a nutrição, o esteto, né, lembrando vocês, né, então sempre nós duas, né, nós dois andando juntos, né, eu como nutricionista e vocês como da equipe de enfermagem, sempre juntos. Então, como eu sempre digo, né, a desnutrição ela é frequente em paciente hospitalizado. Vocês vão pegar muito, principalmente paciente que tem insuficiência renal, né, paciente que é diabético tipo 1. Então, quem for trabalhar em hospital e for lidar com esse tipo de paciente, como eu trabalho no São Carlos, a gente pega muito paciente assim, né, que estão hospitalizados e que estão desnutridos, né? Então, o tempo dele de internação, mais para frente a gente vai falar sobre isso também, né? Mas assim, por isso que é importante vocês saberem que terapia nutricional é você manter ou recuperar o estado nutricional do paciente. Então não vai depender de mim, vai depender de toda a equipe, né? Da nutrição, da enfermagem, do médico, né? E principalmente vocês, porque é vocês que vão administrar tudo o que eu prescrever e tudo que o médico prescreve, né? Então, a desnutrição ela é frequente em paciente hospitalizado, deve ser prevenida e tratada, é o que eu disse, né? Pois o estado nutricional ele prejudica e aumenta o risco de complicação.
além de piora clínica no paciente, o tempo de internação prolonga, né, ainda mais. Então, não é nada interessante, né? Então, assim, paciente que está desnutrido, se a gente não conseguir, pelo menos recuperar o estado nutricional dele, né, dar uma alimentação, seja por via enteral, que a gente vai aprender mais na frente, né, parenteral, seja por qualquer via, a gente tem que nutrir esse paciente e recuperar o estado nutricional dele. Por mais que a minha responsabilidade de estar avaliando e de estar prescrevendo o tipo de dieta, qual tipo de dieta, consistência, tudo, é da responsabilidade do técnico de enfermagem de estar administrando essa dieta e de estar fazendo o que está prescrito, né? O que a nutricionista prescreveu e basicamente também o que o médico prescreveu, né? Então, aqui é um caso típico, a gente vê muito em UTI, paciente, principalmente que tem insuficiência renal crônica, né, que já faz hemodiálise, e paciente também com diabetes tipo 1, tabagista. A gente vê muito paciente assim que está desnutrido dessa forma, gente, infelizmente. Conseguimos recuperar o estado nutricional? 80% conseguimos, né? Mas isso vai depender também muito do paciente, do que o paciente tolera, qual a forma, qual a via de alimentação que nós estamos dando para ele, né? Então, tudo isso vai interferir na nutrição do paciente. Então, aqui só um dado, né? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, pacientes que se encontram internados, né, que já está no hospital, está internado, tem 30% de chance de tornarem-se desnutridos nas primeiras 48 horas, né, de internação. E até o 7º dia essa porcentagem pode aumentar, né, para 45%. Então, por isso que é importante, desde que o paciente já é admitido, isso aí é meu protocolo, já é o protocolo do hospital, o paciente já é admitido, eu já faço avaliação nutricional, aí eu já prescrevo a dieta, o tipo de dieta, como vai ser administrada, por quê? Porque o paciente já vai ser nutrido ali nas primeiras 12 horas que ele está no hospital, ele já está sendo nutrido, para a gente evitar justamente essa porcentagem, porque mais tempo de internação o paciente vai ficar, piora do quadro clínico, se for SUS, mais gastos, né, para o Sistema Único de Saúde, mais custos hospitalares, né, se for plano de saúde ou se for particular, tudo isso. Então, assim, quanto mais rápido a gente recuperar, porque vocês têm que entender o seguinte, que não adianta vocês só ir lá e fazer a prescrição medicamentosa, só a prescrição do médico e não importar com a prescrição da nutrição, né? Não importar se o paciente está alimentando, qual via que ele está alimentando e tudo mais. Não adianta, porque isso vai interferir diretamente na recuperação do paciente. Por isso que é importante essa primeira aula, vocês terem noção de que não adianta vocês ir lá fazer a medicação no paciente. Pegou o acesso periférico, tô fazendo complexo B aqui, ele tá tomando soro, tá tomando antibiótico, mas não tá alimentando, não vai resolver nada. Então, ele tem que alimentar de uma forma ou de outra, seja por via oral, enteral, parenteral, né? Qualquer forma, ele tem que alimentar, porque ele tem que recuperar o estado nutricional dele e melhorar o quadro clínico, porque não adianta, gente, não adianta. Vocês têm que terem essa noção de que paciente hospitalizado, não é só medicação, não é só medicamento que vai recuperar, que vai melhorar ele tem que alimentar, ele precisa alimentar, porque todo assim, eu não vou entrar na parte de bioquímica, porque, né, não tem necessidade, mas tudo que é mediado,
tudo de energia que o paciente gasta, de energia que o paciente precisa, do coração que bate, do pulsar do coração, o pulmão, intestino, tudo é mediado por nutrientes. Tudo é mediado por nutrientes, tudo é uma cadeia de nutrientes, né? Se o seu fígado vai funcionar, se o seu estômago está funcionando, se o cérebro está funcionando, se o coração está batendo, o pulmão, tudo é mediado por nutrientes. Tudo. Por quê? Porque tudo é metabolizado no nosso trato gastrointestinal, né? E é destinado, por exemplo, tudo que você ingere é metabolizado no intestino e aí é onde vai os nutrientes, né? Vai para onde eles têm que ir, né? Então, assim, a necessidade dele, só para vocês terem uma noção de que não é só medicação. O paciente tem que alimentar. Tem que alimentar. Se ele não estiver alimentando, tudo tem que estar prescrito no prontuário, isso é muito importante. Todas as informações do paciente, tudo que está acontecendo com o paciente, vocês têm que escrever no prontuário. Quem aqui for trabalhar em UTI, igual eu trabalho, tem que colocar no balanço. Tudo vocês têm que descrever tudo, porque quanto mais informação a gente souber do paciente, do que está acontecendo com o paciente diariamente, melhor vai ser a recuperação dele, né? Melhor vai ser o tratamento dele. Então, continuando aqui, a situação é mais insegura para pacientes com infecções graves, recém-operados ou com traumatismos, né? Então, eu que lido diariamente com paciente crítico, sei bem como é isso, né? Então, assim, esse número aumenta, né? Ainda mais quando é paciente que está com alguma infecção grave, paciente de pós-operatório, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, não adianta só, tá com um coquetel de medicação. Não, vai melhorar, mas não tá alimentando nada, não tá ingerindo nada, não vai resolver nada, vai piorar o quadro clínico dele e aí é só consequência, só ladeira abaixo. Mas é claro que tem algumas exceções, né, pessoal, que a gente vai aprender em nutrição interal, quando o paciente está entubado, sedado, né, que eu vou explicar melhor. E aí tá com instabilidade hemodinâmica, tá com drogas vasoativas, e aí realmente não tem como nutrir esse paciente, né? Aí não tem como, né? Porque ele tá com instabilidade hemodinâmica, não tem como. Mas isso aí a gente vai aprender em nutrição interal, então já é outra parte. Enfim, então o papel da equipe da enfermagem, né? A equipe da enfermagem ela tem um papel fundamental, não somente na administração da terapia nutricional, quanto na sua monitorização, é aquilo que eu disse, anotar tudo em prontuário, o paciente aceitou bem a dieta, não aceitou, não está conseguindo comer, o que está acontecendo, apesar de eu já ter avaliado, ele pode à noite rebaixar, ter um rebaixamento acessório, e aí, o que está acontecendo, né? Isso tudo tem que ser relatado e aí passado para mim. Por quê? Porque eu não fico, por exemplo, a parte da nutrição, ela não fica às 12 horas do plantão, igual o técnico fica. Então, por isso que vocês têm que descrever e relatar tudo o que está acontecendo com o paciente. Então, mas também na identificação de pacientes que apresentam risco nutricional. Aí, esse risco nutricional, claramente, sou eu que vou calcular, né, em relação ao peso, à altura, tudo do paciente, o que está acontecendo com ele, essa avaliação nutricional. Mas toda a parte da monitorização, do que está acontecendo com o paciente quando a nutricionista não está no hospital, é da responsabilidade de vocês anotar tudo no prontuário, tudo que está acontecendo com ele. E depois, claro, né, passar para mim, ou onde vocês forem trabalhar, né, no hospital, passar para nutrição, né, passar para a equipe de nutrição. Então, aí, mais uma vez, né, gente, nós sempre vamos estarmos juntos, né? Sempre vamos ser uma equipe. Então, o enfermeiro e sua equipe, né, no caso,
o enfermeiro que é o plantonista, né? E a equipe, no caso de técnicos e tudo mais, tem um importante papel para identificar pacientes desnutridos e também aqueles que apresentam determinadas características sabidamente apropriadas, né, e associadas a problemas nutricionais. Então, assim, paciente foi admitido à noite, aí faz toda aquela triagem, né, com o paciente, o enfermeiro plantonista da noite vai fazer essa triagem com o paciente, né, o médico também, toda a equipe, e quando eu chego de manhã eu faço a minha avaliação, então é aí que a gente já entra para nutrir o paciente. Então, assim, vocês também são capacitados para isso. Então, assim, no momento em que eu não estou, por exemplo, o paciente foi admitido 3 horas da manhã, e aí já faz a triagem, a admissão, tudo, e aí o enfermeiro, a equipe, o médico, eles já têm essa percepção e já podem tomar essa conduta, né? Por exemplo, de estar passando uma sonda no paciente, se por acaso, né, for necessário. Se não, de manhã, quando eu chego, eu já avalio o paciente. Se for alimentação via oral, eu já peço o tipo de dieta, como vai ser a consistência, se o paciente é hipertenso, é diabético, tem alguma intolerância, tudo isso é protocolo, né? E tudo isso é feito no hospital, né? Por mim e por vocês também. Então, o enfermeiro poderá encaminhar estes pacientes, né, conforme a necessidade, ao ambulatório de nutrição, é aquilo que eu disse, né? Então, assim, se o paciente admitir 3 horas da manhã, então, assim que eu chego às 7h30, 8 horas no hospital, eu já vou avaliar esse paciente também, né? Serviço social ou, no caso de paciente internado, solicitar avaliação nutricional, no caso onde, né, isso vai acontecer. E a avaliação médica também. Então, para este fim, os dados básicos descritos abaixo devem ser colhidos pelo enfermeiro. No caso, isso aqui, pessoal, eu coloquei quando acontece da admissão do paciente e a parte da nutrição não estiver, ou, por exemplo, vocês trabalharem em um hospital que não tenha nutricionista, né? Como tem aqui vários hospitais que não tem nutricionista. Então, é aí a parte da enfermagem realmente que vai fazer, né? Infelizmente. Então, pacientes que podem, esses dados que eu vou citar agora, né? Que devem ser colhidos pelo enfermeiro. Pacientes que apresentam perda significativa de peso, o índice de massa corporal, né? O IMC, eu vou explicar como fazer o cálculo, né? Fora da normalidade ou outros fatores de risco nutricional devem ser atentamente monitorados, né? Então, aqui, por exemplo, aqui já está aferindo o HGT do paciente, né? E aí a gente já pergunta se o paciente é consciente, orientado, pergunta se é diabético e tudo mais, e já afere o HGT dele, para ver como que está a glicemia. Então, perda de peso involuntária, né, quando acontece. Então, inclui o controle de peso e da altura do paciente ao exame físico de admissão. Então, na admissão já é feito, né, esse controle do peso, a pesagem, né, do paciente e feito a altura dele, né. Da mesma forma, controlar o peso e a altura do paciente ambulatoriais em consulta. Pesquisar, né, se a perda de peso foi involuntária em relação ao peso usual, ou seja, em relação ao peso habitual do indivíduo quando está rígido. Então, assim, isso aqui, pessoal, esse tipo de avaliação, geralmente é a equipe de nutrição que faz, né? Sou eu quem faço. Só que se vocês forem trabalhar em um hospital onde não tem nutricionista, vocês que vão ter que fazer, né? Vocês que vão ter que fazer todo esse levantamento em relação ao paciente. Então, aqui, né,
como a gente faz, que o paciente está consciente e orientado, né, gente? Então, a gente já tem essa conversa beira-leito com ele, né? Mas se o paciente estiver entubado, sedado, aí já é outra conversa e outra aula. Então, realizar o controle semanal do peso, né, o IMC, que é o índice de massa corporal. Esse indicador é muito simples, a fórmula é obtida através da altura ao quadrado. Vocês colocam lá, por exemplo, 1,70, né, 1,70, 1,70, 1,70 vezes 1,70. O resultado dá um resultado, certo? E aí, o peso, qual que é o peso do paciente? Ah, ele pesa 70 quilos. Aí vocês vão pegar 70 quilos dividido por esse valor que deu da altura ao quadrado, como está citado aqui na fórmula. Então, isso aqui é só um índice, gente, que nós fazemos para a gente saber se o paciente está eutrófico, está normal, está desnutrido, está obeso, né? Se tá numa pré-obesidade, tudo isso, né? Mas assim, não é o único parâmetro, claro, nunca vai ser o único parâmetro, né? Sinais e sintomas também é parâmetro. Então, cuidado, né? Cuidado, é o que eu disse, né? Cuidado. Deve-se ter cuidado ao interpretar o IMC, pois este indicador não distingue o peso associado à massa muscular e à gordura corporal. Quando os valores de IMC estiverem nos limites ou fora da normalidade, é importante a avaliação em associação a outros fatores de risco, né? Então, é aí que tá os sinais e sintomas do paciente, como que o paciente se encontra, né? Então, assim, a forma física do paciente, tudo isso é levado em conta. Então, o IMC, ele não vai ser somente um parâmetro, né? Então, sinais e sintomas, ver como o paciente está, isso também conta, né? E vai ser junto com o IMC, né? Para a gente fechar o diagnóstico do paciente. Então, aqui está um adipômetro com a fita métrica, né? Então, pesquisar, né, ao realizar o exame físico, sinais indicativos de desnutrição e carência de nutrientes, fatores de risco nutricional, tudo isso tem que ser feito, né? Então, assim, essa é a parte que a nutrição faz, mas se não houver nutricionista, como eu já disse, é da responsabilidade da equipe da enfermagem estar fazendo, né? Esse trabalho. Assim, acho que o conselho, até quando dei essa aula, eu falei que o conselho de nutrição deveria, né, impor que todos os hospitais têm que ter uma nutricionista responsável técnica, né? Tem que ter, porque é muito importante, pessoal, é muito importante e realmente muda totalmente o quadro clínico do paciente. Então, assim, precisa ter uma nutricionista, né? Mas, por enquanto, todavia, né, nem sempre a gente consegue, né? Então, assim, aqui em Goianésia mesmo, que eu sei, somente eu, né, que trabalho em UTI, que trabalho lá no hospital, né, está somente eu, até agora que eu sei, não sei de outros hospitais que tenha nutricionista que seja responsável técnica, né, que possa fazer todo esse trabalho. Então, os fatores de risco nutricional, né, padrões de ingestão de alimentos e nutrientes, ingestão inadequada de alimento, disfagia, gente. Disfagia é a dificuldade do paciente de mastigar e engolir, né? Ele consegue mastigar, ele consegue engolir, né? Problemas da dentição, da cavidade oral. Ele tem prótese, ele usa prótese ou não? Né? Ele tá com dificuldade nessa prótese, ela tá larga ou ela tá firme na boca dele, né? O paciente está com náusea, está com vômito, constipação, né? Ou diarreia, né? Isso tudo são fatores de risco nutricional que vai interferir
na nutrição do paciente. Depressão no nível de consciência, aquilo que eu disse no rebaixamento sensório, a dessaturação do paciente, às vezes ele está desaturando, está com a saturação baixa, ele fica mais rebaixado, né? Então, assim, aí já é outros fatores que a gente leva para nutrir ele de outro jeito, a não ser pela via oral, né? Porque não é somente essa via, né? Ainda bem, né? Que temos outras vias para alimentar o paciente. Então, aqui continuando, né? Prescrição de jejum ou dieta líquida por mais de 3 dias. No caso aqui, se for fazer algum exame, alguma coisa, né? Então, isso aqui tudo vai interferir. Limitações ou incapacidade de alimentar sozinho. Por exemplo, se o paciente está sozinho no hospital, internado, claro, assim, isso aí, se ele não conseguir alimentar sozinho, quem vai estar ajudando ele serão vocês, né? Mesmo que será servido, o paciente está consciente, orientado, mas ele está sem prótese, ele não consegue mastigar, então vou mandar uma sopinha para ele pastosa, ou um creme de legumes, ou um caldo de frango, tudo isso a gente faz, né? E aí é aí que entra vocês, né? O paciente não vai conseguir alimentar sozinho, é vocês que terão que ir lá e ajudar o paciente a alimentar, né? É vocês que vão estar ajudando ele. Então, mudanças na capacidade funcional, aumento ou diminuição da atividade diária, né? Então, o paciente, quando está hospitalizado, ele muda completamente, né? Ele muda o ambiente dele, ele está no hospital, o comportamento dele vai ser diferente, e tudo vai interferir nessa nutrição dele, para a gente nutrir ele, né? Disfagia, mais uma vez, agora eu coloquei, né? Dificuldade na deglutição. É paciente que não consegue mastigar e engolir, então corre o risco de broncoaspirar. O que é broncoaspirar? Broncoaspirar é a comidinha que era para ir para o estômago, ela passa e vai direto para o pulmão dele, causando assim uma inflamação, né? Uma infecção e uma pneumonia, gerando uma pneumonia por broncoaspiração no paciente, né? Piorando o quadro clínico dele. Então, assim, gente, é da nossa responsabilidade. O paciente broncoaspirou dentro do hospital, é da nossa responsabilidade. Por isso que é muito importante frisar: cabeceira da cama elevada. A cabeceira da cama sempre tem que estar elevada, sempre, a todo momento, no mínimo 45 graus. Pessoal, não dá para, no município, talvez no municipal não tenha aquela, não consegue elevar a cabeceira da cama, né? Se vocês forem trabalhar, por exemplo, em um hospital público, coloca travesseiro e deixa esse paciente sentado para todas as refeições, porque o risco dele broncoaspirar, o risco de piorar o quadro clínico dele é enorme, né? Ainda mais paciente idoso que tem dificuldade na alimentação, por mais que a gente já passe a dieta pastosa, né? Que é esse cremezinho de legumes, por mais que tenha a ajuda de vocês, ele corre o risco de broncoaspirar, né? Aí ou a gente já passa sonda direto, sonda nasoentérica, né? Que eu vou explicar mais pra frente, dieta enteral, ou então tomar muito cuidado mesmo, e colocar travesseiro e deixar esse paciente sentado, né? Aqui é como, né? Vocês estão ajudando o pacientinho a comer. Olha a felicidade dela, né? Recebendo a refeição. Então, fatores de risco nutricional, né? Que continua. Fatores psicológicos e sociais, né? Como que esse paciente está vivendo? Ele tem algum problema psicológico, né, em casa? Como que está sendo a vida social desse paciente? Fatores culturais, crenças religiosas, a gente tem que respeitar, né? Principalmente paciente que chega até nós, se tem alguma crença religiosa,
tem alguma cultura, a gente tem que respeitar. Então, na hora que for dar alimentação para esse paciente, por isso que é importante perguntar e fazer uma avaliação completa, né? Distúrbios emocionais. Tem paciente que tem depressão, né, gente? Que não sente mais apetite, ansiedade, que chega até nós, né, no hospital e tudo mais, tomando já ansiolítico e tudo mais. Só que, assim, a gente tem que cuidar, né? E tem que encontrar uma maneira de nutrir esse paciente, né? Então, isso tudo aqui que eu tô dizendo, né, em relação ao fator de risco nutricional que vai interferir na nutrição desse paciente, né? Alteração do estado mental, cognitivo, se o paciente está confuso. Por exemplo, tem muitos pacientes que ficam no hospital que ele não sabe onde está, muitos idosos, né, que já está na fase senil, não sabe onde está. Então, assim, tem muito isso. Então, cabe a nós, por isso que, assim, a enfermagem e nutrição é ciência, mas também é cuidar do próximo, gente. É cuidar do próximo, já dizia a Florence, né? Então, assim, cuidar do próximo, é amor e cuidado e paciência, muita paciência. Então, isolamento social, né? Como esse paciente vive em casa, recursos limitados, muitos pacientes não têm, né? Principalmente paciente da saúde pública. Mas, pessoal, a gente tem que agradecer, né? Imensamente que nós temos o SUS, né? Porque o SUS, apesar de ter uma demorinha aí, muitas vezes, é um ótimo programa, né? Um ótimo programa. Então, assim, muitas pessoas que realmente precisam do SUS, aliás, boa parte da população, né, que precisa do SUS, que não consegue pagar um plano de saúde ou particular, né, realmente precisa do SUS. Então, assim, a gente precisa cuidar disso também, né, da nutrição deles também. Alcoolismo, dependência química, isso tudo vai interferir, né, na nutrição desse paciente, distúrbios alimentares, né, principalmente pessoas que têm anorexia, bulimia, ansiedade, né, a gente vê muito isso. Então, assim, isso tudo vai interferir na nutrição do paciente, né, por isso que é importante aí esse cuidado, né, todo esse cuidado com o paciente. Então, condições físicas e doenças, né, que podem também interferir na nutrição desse paciente. Úlceras de pressão, vocês já devem saber, né, quando o paciente, principalmente pacientes que estão com sobrepeso ou obesidade e já estão acamados, ou já estão há muito tempo de internação, tem que fazer a mudança de decúbito, é muito importante. Tem que virar assim o paciente, porque senão ele pode criar uma úlcera, uma lesão, né? Lesão, úlcera de pressão, tudo é a mesma coisa. Então, por mais que colocam aquelas placas de hidrocoloide, mesmo assim tem que fazer a mudança de decúbito, isso é muito importante para evitar justamente isso, né? Evitar essas lesões por pressão. Imobilidade, né? O paciente às vezes não consegue, não tem mais aquela força, mais aquela resistência que ele tinha antes. Dependência, né? Dependência, ele é dependente de alguma coisa, por exemplo, o tabagismo, né? O que a gente já viu muito em hospital, por exemplo. Esses dias um paciente na UTI, a paciente não queria ficar na UTI porque queria fumar por tudo. E com DPOC, gente, paciente com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva, não sei se vocês já conhecem. Então, assim, é uma doença que atinge muito o pulmão e ela não queria ficar na UTI, não queria fazer o tratamento porque ela queria fumar de qualquer jeito, né? Então, assim, aí pensa a gente conversando com essa paciente, acalmando ela, né? Já está no ambiente hospitalar, já está internada, deitada, né?
tendo que virar, tá consciente, orientado e querendo fumar, né? Então, tudo isso interfere também na nutrição do paciente, né? Limitações para atividades diárias, né? Por exemplo, ele vai estar internado, né? Então, ele não tem nem como, né? Ele continuar com tudo que ele fazia antes, né? Câncer e seus tratamentos, né, pessoal? Ainda mais paciente que está em câncer terminal. É muito, a gente, quem for trabalhar em hospital, seja público, particular, pega muito, né? Pega muito paciente com câncer em fase terminal, mas mesmo assim a gente tem que garantir para ele, é, por exemplo, um tempo atrás eu atendi uma pacientinha que ela já estava internada, né? Não estava no São Carlos, estava em outro hospital e eu fui até lá. E realmente, assim, ela já estava em fase terminal já. E só que assim, mesmo que o tratamento é paliativo, a gente tem que dar uma condição para ela, né? De nutrir ela, de estar nutrindo essa paciente. Então, assim, é nosso mais do que o nosso juramento que nós fazemos, né? Quando nós formamos. Então, assim, é nosso dever como ser humano, né? A gente tem que ser mais humano mesmo, por mais que a gente sabe que o paciente está em fase terminal ou está em tratamento de câncer, a gente tem que nutrir esse paciente, tem que nutrir, tem que nutrir e dar um conforto para ele, isso é muito importante. AIDS, né, pessoal, paciente imunodeprimido, então paciente que tem HIV realmente é imunodeprimido, ele vai precisar de uma nutrição maior, né? Então vai depender da condição clínica dele, que ele chegar no hospital internado, né? E como vai ser, como vai ser a nutrição dele, tudo isso interfere também na nutrição, né? No caso, nutre ele. Complicações gastrointestinais, por exemplo, gastrite, colite, né? Alguma coisa no trato gastrointestinal, né? Que pode acometer o paciente a não querer alimentar, refluxo, né? Tudo isso interfere também na nutrição do paciente. Condições de catabolismo. Condições de catabolismo, gente, é quando o paciente está perdendo muita massa magra. Ele está em estado hipercatabólico. Então, a gente tem que nutrir ele de um jeito ou de outro, né? Está perdendo muita massa magra. Então, isso aí também é um fator de risco do paciente. E quando o paciente tá desse jeito, geralmente é muito idoso, né? Que já perde o apetite, que não tem mais fome. Então, o único jeito de nutrir ele vai ser por sonda entérica, né? Por sonda nasoentérica. E aí a gente vai ter que colocar um aporte calórico maior para tentar tirar ele desse estado catabólico, né? Alergias alimentares, por exemplo, a glúten, a lactose, a frutose. Então, por isso que na hora da avaliação eu pergunto, né, se tem intolerância a algum alimento, como que é, né? Tudo isso faz parte da avaliação nutricional. Perdas sensoriais, por exemplo, visão, gosto, olfato, né? Muitas pessoas perdem realmente o gosto de comer, aquela vontade de comer, né? E a visão, assim, tem paciente que já tem essa deficiência, né? E o olfato, a mesma coisa. Então, doença renal, aquilo que eu disse, né? Quem é insuficiente, quem tem insuficiência renal, né? Geralmente come bem pouquinho, são pacientes bem magros. Existem exceções, né? Mas realmente são pacientes bem magros. Então, isso também vai interferir na nutrição dele. Hepática, né? Paciente que é hepatopata, que tem alguma doença hepática, ou cirrose não alcoólica, uma esteatose hepática, ou hepatite viral, por exemplo, hepatite A ou hepatite B, né? Tudo isso também vai interferir na nutrição do paciente.
cardíaca crônica, se o paciente tem insuficiência cardíaca, ou se ele tem hipertensão, né? Alguma coisa relacionada ao coração, arritmia, né? Tudo isso. Doença pulmonar obstrutiva crônica, aquilo que eu disse, o DPOC, né? Então, o paciente com DPOC, geralmente ele já vem com o pulmão bem comprometido mesmo. São pacientes que, na maioria das vezes, são fumantes ativos ou passivos, pacientes que mexeram muito tempo em fogão a lenha, pacientes que trabalharam em lugares fechados e respiraram muito, não usaram EPIs adequados, por exemplo, máscara, né? E ficou respirando pozinho de poeira, de muita, por exemplo, de madeireira, que sai aquele pozinho, né? E aí ficou respirando, aquilo vai tudo pro pulmão e vai infeccionando. Então, com o tempo, pode levar uma asma, uma bronquite e efizema pulmonar e, consequentemente, DPOC, né? Que aí já é o comprometimento maior do pulmão. Então, aqui, gente, assim, é como eu, né? E a nutrição, aqui em relação à cozinha e tudo mais, como sai a alimentação do paciente quando é por via oral, né? E tudo mais. A gente discute o cardápio, o que pode estar oferecendo para esse paciente. Eu tô falando isso, gente, em relação ao local onde eu trabalho, né? Que tem nutricionista, não em locais que não tem nutricionista, né? Que aí eu não sei como vai funcionar, mas realmente a gente faz o cardápio adequado, vê o que a necessidade do paciente, o que ele precisa, né? Tudo isso. Então, uma vez identificado o paciente internado com risco nutricional, risco nutricional no caso se ele estiver desnutrido, né? Deve-se monitorar rigorosamente a sua ingestão de alimentos, né? É aquilo que eu disse, como eu não vou fazer um plantão de 12 horas, geralmente serão vocês, tem que relatar tudo. Tudo tem que estar no prontuário do paciente. Quando necessário, o nutricionista, né? Vai calcular a ingestão calórica e a partir daí das anotações de enfermagens tem que ser completas e claras, né, pessoal? Então, vamos praticar aí nossa letrinha, né, para entender bem melhor. Em alguns casos, essa anotação pode ser feita pelo próprio paciente, né, ou seu acompanhante, sobre uma forma de recordatório. Então, mas isso aqui não é muito usado, não, gente. O paciente chegou, por exemplo, como eu disse, se eu estou no hospital, eu já faço avaliação. Se por acaso ele chegou de madrugada e é vocês que estão no hospital, aí vocês já fazem uma breve avaliação com ele, né? Uma triagem ali, já relatam tudo e assim que eu chegar eu já faço a avaliação completa com ele. Então aqui, né, é uma delícia, né, pessoal? Mas nem sempre a alimentação vem assim, né? Nem sempre os hospitais vão oferecer isso. Ah, meu sonho, gente, meu sonho é oferecer uma comidinha assim para o paciente, meu sonho, mas infelizmente, né, a gente não consegue. Chega perto, mas não conseguimos algo tão parecido. Então, é importante rever o conceito de comer bem em relação à real necessidade calórico-proteica do paciente, né? Então, geralmente, uma dieta hospitalar que é feito, que a gente faz um cardápio hospitalar, por exemplo, que fornece 1.200 calorias por dia, com chá, biscoito, café, pão, frutas, né? Se o paciente aceitar toda a dieta. Aí sempre servido comida, né? Na hora do almoço, aí é o lanche da tarde, o jantar sempre vai ser uma sopinha, porque é algo leve, ou um caldo,
Então, sempre vai ser isso. E as anotações da enfermagem devem ser objetivas. Por exemplo, se o paciente aceitou bem a dieta, vocês podem colocar no prontuário. Se ele não aceitou a dieta, se ele não está conseguindo alimentar, se ele está com dificuldade, como que ele alimentou, se ele está com acompanhante, é importante perguntar, né? Então, assim, se por acaso eu não estiver no hospital, aí vocês podem estar relatando isso, né? Isso durante a noite no prontuário do paciente. Mas se eu estiver, eu mesma vou até a beira-leito do paciente e converso com ele e vejo o que está acontecendo, se ele está aceitando bem a dieta, se ele está conseguindo comer, né? Se ele quer alguma coisa, se ele está com vontade de comer alguma coisa diferente, né? Tudo isso para gente, para quê? Para que a gente consiga nutrir esse paciente e para que ele saia, né, logo do hospital, né? Ele tem uma alta logo, né, gente? Então, assim, quanto mais a gente cuidar dessa parte, mais rápido será a recuperação dele, né? Do quadro clínico dele, né? Independente da doença em que ele tiver, que ele foi tratar no hospital, ele foi ficar internado, né? Então, o jejum, né, para exames ou procedimento por dias consecutivos é muito prejudicial a esse paciente. Então, por isso tem que ficar de olho. Às vezes, não precisa o paciente ficar 24 horas de jejum, né? 12 horas às vezes é suficiente, mas isso vai depender se é uma cirurgia ou se é um exame mais específico. Então, isso aí a gente também tem que ver a prescrição médica, né? Tudo isso também vai interferir. Verificar com o médico responsável a real necessidade, né? E solicitar que libere a dieta logo que possível, né? E planejar os procedimentos de forma a evitar períodos desnecessários de jejum. É isso aí, pessoal. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma colonoscopia, né? Tem todo um pré-preparo antes, né? O dia anterior tem todo um pré-preparo, é super doloroso para o paciente. Eu não sei se eu nunca fiz esse exame, não sei se alguém aqui da sala já fez. É super doloroso, mas assim, é um pré-preparo antes, um dia anterior, é muito doloroso, porque toma manitol, né? A comida é completamente diferente, aí fica de jejum e tem que ter a diarreia, né, para limpar todo o intestino, para dar certo de fazer o exame. Então, assim, é um pré-preparo bem doloroso. Então, por isso que a gente tem que ver a real necessidade, né? É prescrição médica, precisa fazer? Não, então vamos fazer, mas amanhã, na hora que ele terminar o exame, a gente já começa a nutrir ele novamente, já dá as comidinhas para ele, né, para ele se recuperar, porque é um exame muito doloroso, né, que o paciente tem todo um pré-preparo 24 horas antes do exame. Então aqui, né, a senhorinha toda felizinha, né, comendo. Isso é muito bom, né, gente? É muito bom. Ainda mais quem for trabalhar com idoso, é muito bom. É muito bom mesmo. Então, quando o acompanhante auxilia o paciente nas refeições, deve receber orientações de enfermagem, né, sobre como e quando oferecer os alimentos, favorecendo o conforto do paciente e do acompanhante durante a refeição. Sempre que necessário, né, solicitar a avaliação nutricional do paciente e discutir o caso com a nutricionista, né, responsável pela enfermaria. Então, eu sempre vou estar, né? Eu sempre vou estar presente, seja na parte toda da avaliação nutricional do paciente, no tipo de dieta que a gente vai escolher para esse paciente, qual o tipo de administração de dieta, qual a via que vai ser. Então, isso é diariamente, né, pessoal? Enquanto o paciente estiver internado, ele estiver hospitalizado, diariamente a gente tem que avaliar ele. Então, isso é da minha parte, sim, mas é de vocês também. Relatar lá, relato tudo no prontuário do paciente.
o que aconteceu em relação à dieta, à medicação, tudo que foi feito desde que vocês pegaram o plantão às 7 horas da manhã até às 7 horas da noite, ou das 7 horas da noite até às 7 horas da manhã, tá bom? Agora a gente vai para a próxima aula, né? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.